Então, em Salmos, número 18, no verso 29, diz assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Vamos ler novamente? Vou ler junto com os irmãos aqui então, que a minha versão está diferente. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Amém. Os irmãos podem se assentar. Na minha versão está um pouco diferente, que fala: com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Esse é um salmo de Davi, que os historiadores costumam dizer, né, que foi escrito ali possivelmente no início do seu reinado. Então foi antes dele cometer o seu pecado com Batseba. E nesse início de reinado, ele está aqui escrevendo esse lindo salmo, que está dentro de uma classificação, né, que se diz cânticos de ação de graças. São os salmos que vão reconhecer o socorro e o livramento de Deus na nossa vida. Se os irmãos repararem, aqui ele está o quê? Atacando uma tropa e saltando uma muralha. É bem verdade, essa é uma verdade bem verdadeira, irmã Rosângela, que ao longo de toda a nossa vida nós vamos encontrar muitas muralhas, muitos desafios e tropas que nós iremos ter que enfrentar. Isso não é talvez, não é e se eu enfrentar, isso é uma certeza. Se tem algo que Jesus não nos deixou enganado e que ao longo de toda a Bíblia, desde Gênesis, com a criação do mundo, nós já iniciamos com uma batalha. Os irmãos já repararam isso? Lá no céu, na igreja em que Deus era o pastor, ele já enfrentou uma batalha ali com um adversário que teve inveja, que não queria se parecer com ele, queria ser maior do que Deus, melhor do que o próprio Criador. Então, desde Gênesis, ao longo de todas as escrituras sagradas, nós já vemos que batalhas são enfrentadas. O nosso Deus não nos deixou enganados acerca dessa verdade. Nós vamos encontrar muralhas, nós vamos encontrar tropas e desafios ao longo da nossa caminhada. E eu quero colocar como tema para a nossa mensagem nesse finzinho de tarde a seguinte frase, né? Experimentando a força de Deus na jornada da vida. Porque ao longo da jornada da nossa vida, tem coisas que não vai dar para você fazer sozinho. Vão ter desafios que vão chegar para nós sem nenhum tipo de aviso, mas vão bater na nossa porta. E nós, às vezes, por sermos cristãos, por estarmos na casa de Deus, por usufruirmos a todo tempo da sua bondade, às vezes pode ser que nós venhamos nos colocar em um lugar de privilégio. Isso não vai acontecer comigo porque eu tenho a Cristo. Isso não, comigo não, eu faço tudo certo. Mas, diferentemente do que nós podemos vir a pensar, na verdade, a única diferença de nós para o mundo é como nós iremos lidar com esses desafios. Porque eles também passam e nós vamos passar também. Assim como eles enfrentam, nós também vamos enfrentar. Mas o nosso diferencial é como nós enfrentaremos essas muralhas. Como que nós vamos derrubá-las? Na nossa força? Com as estratégias que a nossa mente inteligente vai criar? Não. Servos de Cristo enfrentam os desafios que o mundo também enfrenta, mas diferente, com a força de Cristo. Não enfrentamos sozinhos e nem com estratégias humanas, senão nós vamos falhar, senão nós vamos ter o mesmo fim do mundo. Então, o fim daqueles que não servem a Deus. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, se puderem, em João 16, 33, que deixa ali para a gente bem claro: vocês vão passar por situações difíceis. Nós não estamos enganados. Quando nós viemos aqui na frente aceitar o Senhor Jesus, nós não podemos achar que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, como eu imagino, porque na perspectiva de Deus vai dar certo. Mas não certo às vezes como nós imaginamos. E em João 16, 33, vai falar assim para nós: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo,
tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que manter firme o nosso ânimo naquele que é a fonte da nossa força. Aquele que estará conosco em meio a esses conflitos, as dificuldades que vão aparecer. Que, como eu já falei, elas são uma certeza. Nossa igreja está cheia de jovens, né? Mas não importa a faixa etária, só muda o problema. Só vai mudar o problema. Teve um pastor que pregou aqui na nossa igreja uma vez, eu não me recordo o nome dele, mas eu lembro exatamente o que ele falou. Se eu chamar vocês aqui na frente para orar pelos seus problemas, nós vamos orar. Deus vai resolver? Vai. Para Deus não há nada impossível. Mas sabe o que vai acontecer? Vai surgir outro problema lá na frente. Então, se os problemas são uma certeza, se é uma certeza que eles vão existir, eu tenho que aprender a lidar com eles. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos deixa avisados. Se a gente for orar aqui, cada um por seus problemas, Deus vai resolver. Deus vai trazer um escape, uma resposta, de alguma forma, tenho certeza. Mas virá outro problema. Então, se o problema é uma certeza, nós, como servos de Deus, prudentes como somos, devemos já nos preparar para lidar com esses problemas. E na palavra de Deus, ao longo de todas as escrituras, nós vemos muitos tipos de problemas. Às vezes nós pensamos, estamos só numa batalha espiritual. Agora, vocês sabiam que você está numa batalha? Está aqui no ar-condicionado, graças a Deus, nossa igreja é confortável, mas está acontecendo uma batalha agora. Nós não podemos nos enganar, achar que não está acontecendo nada. Está sim. Nós temos um inimigo e ele não cansa, ele não descansa. E nós temos que dormir, temos outras necessidades. Então temos um inimigo mais poderoso do que nós, mas o que está em nós é mais forte do que ele. Então, seja qual for o nosso problema, nós vamos encontrar nas Escrituras os ensinamentos para lidar com eles. Se nós formos abrir o Antigo Testamento, por exemplo, nós temos muitos exemplos de mulheres que eram estéreis. Isso é um exemplo de dificuldade o quê? Física, um problema físico. Crente também tem problema de saúde. Nós podemos passar por essa diversidade com Cristo conosco, nos fazendo campeões, nos ajudando. E nós temos um exemplo da Sara e da Rebeca, por exemplo. Nós temos o exemplo da Ana, que gerou o profeta Samuel, o grande Samuel, mas ele foi fruto de muita lágrima, de muita tristeza. Como que a Ana ficava perante Penina, se sentindo humilhada. Ela vai orar diante do tabernáculo, o sacerdote Eli até se confunde, acha que ela estava embriagada. Tamanha era a dor que ela expressa. Então nós podemos ter nesse momento uma reflexão sobre uma mulher que enfrentou uma dificuldade física, que atingiu o seu emocional, que atingiu suas orações, sua vida com Deus, e Deus trouxe resposta para ela. O profeta Elias é um outro exemplo que muitos historiadores, psicólogos, nós vemos muitas pessoas falando que ele sofreu depressão. Nós não podemos afirmar com todas as letras que ele teve depressão, porque nós temos essa separação temporal. Faz muito tempo, ele não se consultou com um psicólogo, com um psiquiatra, que são aí, os médicos que são capacitados para trazer diagnóstico. Mas ao abrirmos as escrituras, nós podemos sim ver nele alguns traços de uma pessoa que estava com sintomas de depressão. É uma hipótese. Tamanha sua angústia, sua tristeza. Então ele estava enfrentando o quê? Um problema físico, um problema emocional que afetou o seu físico. Ana, um problema físico que afetou o seu emocional. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por problemas de todos os tipos, espirituais, físicos, emocionais. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 10, 13. Que é importante, já que nós entendemos que vamos passar por problemas, que são problemas de todos os tipos, onde entra nosso Deus nisso? Será que Ele vai nos dar além do que podemos suportar? Nunca. Muitas vezes, eu ouvi várias pessoas falando assim para mim:
Se fosse comigo, eu não ia aguentar. Alguém já ouviu isso? Se fosse eu não aguentava. Você aguenta, irmão. Se Deus está contigo no seu problema, Ele não vai te dar além do que você suporta. Ele vai te dar a força necessária para enfrentar esse problema e sair de pé, glorificando aquele que está te fortalecendo. Não é sozinho, não. É na força dele. Somos pequeninos, somos frágeis. E todas as vezes que você ouvir, se fosse eu não aguentava, você fala, você aguenta sim. Você vai dar conta. Se Deus colocasse o mesmo problema que Ele permitiu na minha vida, na sua, você ia dar conta. Porque Ele só permite aquilo que podemos suportar. E lá em 1 Coríntios 10, 13, vai falar para nós: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Na versão que os nossos irmãos colocaram aqui, né, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não, nunca será além das suas forças. Se está na sua mão, você vai dar conta. Não sozinho, não com estratégias mundanas, estratégias humanas. Como que nós lutamos batalhas espirituais? Com espada? Com tiro? Não. A gente vai perder. Eu vou perder. Você vai perder. Precisamos de estratégias celestiais para enfrentarmos as batalhas que chegam até nós. Então, se é uma batalha espiritual, utilize armas espirituais. Não vá na sua própria força, não vá nas estratégias, ideias da sua inteligência. Vá nas estratégias de Deus. Utilize a armadura de Deus. É assim que se luta uma batalha espiritual e é assim que se vence. Deus nos deu já as estratégias e Ele não nos dá além do que possamos suportar. E muitas das vezes tem algumas pessoas que vão pensar que Deus só vai permitir coisas boas na nossa vida. E nem sempre é assim. Às vezes estar no centro da vontade dEle vai incluir dor, vai incluir choro, vai incluir luto, vai incluir muitos tipos de sentimentos que, se você fosse escrever sua história sozinho, você às vezes não colocaria alguns desses sentimentos, alguns desses pesares, algumas dessas dificuldades. Mas nós temos um exemplo no apóstolo Paulo. Ele queria instaurar a primeira igreja na Europa, que foi a igreja de Filipos. Nós temos, inclusive, a carta aos Filipenses, que os adolescentes nós estamos estudando no Encontro Ágape, com a Gisele, com a nossa irmã Gisele também. E ali, Paulo enfrenta muitas dificuldades. Nós temos várias cartas dele que ele escreve aonde? Na prisão. Os irmãos já viram algum documentário hoje em dia sobre as prisões do nosso tempo? Como elas são, os debates que existem sobre a qualidade de vida, né, dos prisioneiros, enfim. Imagina naquele tempo. E foi lá que um servo fiel de Deus foi parar. Foi lá que a vontade de Deus o levou. Que está no centro da vontade de Deus o colocou numa prisão. Mas eu anotei uma frase de um autor de teologia, né, que ele tem um comentário bíblico, que ele fala: o sofrimento não é incompatível com o sucesso da obra. Não é porque Paulo estava sofrendo que a obra não estava tendo sucesso, que vidas não estavam sendo salvas, que vidas não estavam sendo colocadas no caminho do céu, no caminho de uma eternidade em Cristo. Se você está sofrendo, não significa que você não teve sucesso, mas se você está no centro da vontade de Deus, é aí que está. Temos que estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso inclua dores, sofrimentos, mas é ali que é o nosso lugar. E gostaria que os irmãos abrissem Salmos de número 18, 34, que se você se sente com medo, acha que não é capaz, acha que não vai dar conta, acha que não consegue aprender como fazer, o Senhor vai dizer para nós: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Se você é frágil, se você é pequeno, se eu sou pequena, não importa.
Deus me treina para a batalha. Ele treina as minhas mãos para a guerra e para lutar e para vencer. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós estamos sendo treinados por Ele. No centro da vontade dEle, dentro da prisão, tem treinamento, tem aprendizado para mim e que não fica só comigo, que vai aqui para ser compartilhado. Porque eu não sou a primeira e nem a última a ter um problema. Os irmãos não são os primeiros nem os últimos que vão ter problema. Todos nós temos. Mas o Senhor nos treina e nos capacita para vencer e nos ensina a como vencer. Repetindo, Ele treina as nossas mãos para a batalha e os nossos braços para vergar um arco de bronze. Irmãos, então, dito tudo isso, né, que nós vamos passar por problemas, diversos problemas, às vezes o centro da vontade de Deus inclui sofrimento. Nós não podemos, ao falar da força de Deus, se esquecer da graça que nos fortalece. Você está aqui nesse domingo, às 6h03 da tarde, não é normal, não é comum, não é mais um domingo, mas é a mão soberana de Deus na sua vida, na minha vida, que está nos colocando de pé e falando: você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar. Isso é a bondade de Deus, isso é a graça que nos fortalece. E sem essa graça, nós não vamos a lugar nenhum. Não chegamos em nenhum lugar. Não tem como. E na palavra de Deus, gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em 2 Coríntios 12, do verso 9 ao 10. 2 Coríntios 12, verso 9 ao 10. Amém? 2 Coríntios 12, verso 9 ao 10, que diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando estou fraco é que em Cristo eu sou forte. E o que é essa graça que nós tanto lemos na palavra de Deus, que eu estou falando para os irmãos, que vai te manter de pé, que vai te dar força no momento da angústia? Paulo está aqui falando que passou por fraqueza, por insultos. Quem gosta de ser insultado? Quem gosta de ser caluniado? Quem gosta de se sentir fraco? É tão bom quando a gente faz algo com confiança, não é? A gente até pensa: sou bom, não é verdade, irmãos? Mas e quando você tem que fazer estando fraco? Como ter sucesso estando fraco, não estando bem? Sofrendo insultos, necessidades, perseguições, vivendo angústias, estando em uma prisão. Isso é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A teologia vai dizer para nós que a graça de Deus é aquele favor imerecido. Um Deus justo não nos deve nada. Não nos deve nada. Ele não nos deve salvação, não nos deve nada do que a gente acha que Deus tem que me dar isso porque eu sou fiel. Nós temos um Deus que não tem nenhuma dívida conosco. Por isso que a graça é um favor imerecido. Rebeca está precisando de força. Deus concede a ela força que ela não merece. Ela não merece essa força. Na verdade, o mal que chega para nós é o que nós merecemos, irmãos. Merecemos o pior. Ninguém é bom. Quando chamam Jesus de bom, o que ele fala? Bom? Bom é Deus. O nosso Pai Celestial é bom. Em nós não há nada de bom. Não existe bondade alguma, algo de louvor em nós. Mas Deus, em sua infinita graça, graciosamente nos concede o que nós não merecemos. Aquele favor. É tão bom quando alguém nos faz um favor, não é verdade? Que nós estamos ali apertados, sozinhos não vamos conseguir, né? E vem aquela pessoa: eu te ajudo, vou te fazer esse favor. Como que a gente fica? Salvou, não é verdade? E o Senhor faz isso conosco. Ele nos salva. Ele nos dá esse favor que não merecemos.
Então, a força de Deus, que é aquela força que precisamos para enfrentar as adversidades, que são uma certeza ao longo da jornada da nossa vida, é pela graça. É um favor que nós não merecemos. E o Senhor vai falar, né, que existe a graça salvadora, a nossa eternidade, né, passarmos por todos esses problemas e chegarmos na eternidade e perceber, venci, perseverei até o fim e conquistei, como Paulo diz, o prêmio da soberana salvação. Isso, gente, é a graça salvadora de Cristo, que não importa o que aconteça, a estação da sua vida, da minha vida, a eternidade é logo ali. É logo ali. E em breve estaremos com Cristo. Isso é graça. Isso é a graça dele na sua vida. Você acordou hoje, às vezes não está tudo bem, mas você está aqui. Isso é a graça de Deus na sua vida. E sem essa graça, nós não conseguiríamos fazer coisa alguma. Sem essa graça, não teríamos força para nada. Muito menos para vencer uma batalha, para vencer um esquadrão, uma tropa, para ter as mãos preparadas para uma guerra. Seguindo, irmãos. E quanto maior é a nossa provação, mais graça nós recebemos. Lembra que eu falei para vocês que às vezes alguém vai falar, se eu fosse você eu não ia conseguir? Consegue, porque quanto é conforme a nossa provação. A força que Deus vai te dar é naquilo que Ele permitiu você viver. Você vai suportar. Então, a graça vem na medida das nossas provações. Paulo recebeu a graça necessária para enfrentar prisões. Davi recebeu a graça necessária ali naquele tempo, aquele favor de Deus, na ajuda que ele recebeu ao enfrentar exércitos para cumprir o chamado de Deus na vida dele. E nós também, a partir da graça, a partir da força que a graça de Deus nos concede, encontraremos um modo de cumprir aquilo que Ele tem para nós, de viver a vontade dEle na nossa vida. E Ele nos fortalece para viver a sua vontade. Seguindo, irmãos, é importante nós termos em mente, já caminhando para finalizarmos, que já que nós entendemos a importância da graça, entendemos que os problemas vão existir, como adquirir essa força? Como ser alcançado por essa graça? Como receber um favor de Deus que me dá força para viver o meu dia a dia? Como eu botei o tema dessa pregação, dessa palavra, dessa meditação nessa noite, né? Recebendo a força de Deus para vivermos a jornada da vida. Como que nós podemos adquirir essa força? O que a palavra de Deus nos aconselha? Em Efésios 6:10 tem uma ordem para nós. Efésios, os irmãos que puderem abrir a palavra do Senhor. Efésios 6:10. Que vai dizer assim para nós: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Novamente, Paulo vai dizer: finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Esse versículo encontra-se no contexto em que Paulo já está finalizando a carta aos Efésios. Ele está ali, gente, iniciando a sua fala sobre a armadura de Deus. Se ele está nos aconselhando a nos fortalecer no Senhor, existe uma forma de guerrearmos, por exemplo, as batalhas espirituais. O cristão deve estar revestido da armadura de Deus. Sem um item dessa armadura, nós estamos sujeitos aos ataques do inimigo. Estamos dando uma brecha no meio dessas batalhas diárias que nós enfrentamos. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né, uma pregadora, que ela estava falando que no dia a dia, né, ela não orava pelas coisas simples. Um exemplo, estava com dificuldade de pentear o cabelo, eu não oro por isso. Por que eu vou pedir a Deus ajuda para pentear o cabelo? Tem tantos problemas, tantas dificuldades. E ela ouviu a voz do Senhor falando para ela: por que você não me pede ajuda? Porque onde você não está pedindo ajuda, que o inimigo está te atacando. Às vezes, nós lidamos com excelência nos grandes problemas. Aí vem aquele pequeno, te tira da graça.
te estressa, te faz ter uma semana perturbada, totalmente longe daquilo que Deus tinha para você naquela semana. Então nós temos que viver em oração constantemente por tudo. As pequenas coisas, as grandes coisas, nos revestindo da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e calçados, que é o evangelho da paz. Nós temos que estar revestidos em tudo, completamente com a armadura de Deus, orando em todo o tempo, pelas grandes e também pelas mínimas coisas, porque o inimigo vai atacar aquele lugar em que não está murado, aquele lugar que tem uma brecha. Como eu falei, às vezes os grandes problemas estão murados. Oração e jejum toda semana, todo dia se deixar. E os pequenos? A Bíblia fala das raposinhas. Cuidado com as raposinhas, as pequenas brechas diárias para que o inimigo venha atacar o soldado de Deus, que eu e você somos. E com esse trecho, né, de Efésios 6:10, que antecede essa fala da armadura de Deus, que fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nesse verso nos ensina que é no Senhor. Não é porque eu sou forte, não é porque você é forte que estamos aqui de pé. É porque temos um Deus que tem uma força infinita. Nós temos acesso a uma fonte inesgotável de força. Então, seja qual for o problema, a muralha, o esquadrão que está diante de você, você tem acesso, eu tenho acesso a uma fonte inesgotável de força. Por isso, fortalecei-vos. Eu devo me fortalecer nessa força, nessa fonte inesgotável que é o Senhor. E é nossa responsabilidade buscar essa força em Deus. Muitas das vezes a gente vai pensar: Deus vai fazer. E nós aprendemos, não é, jovens, adolescentes, que nós temos que orar. Ah, mas Deus me prometeu. Não ora não, para você ver se essa bênção vai chegar de verdade, se o inimigo não vai pelejar, ele vai ficar de braços cruzados. Da mesma forma que você ouviu uma promessa boa, o inimigo também. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que você não chegue lá. Então, nós temos a responsabilidade, essa tarefa é minha e sua, de buscar em Deus, nessa fonte inesgotável, o poder de Deus, a sua força, que nós temos acesso por essa graça. Deus nos dá graciosamente a sua força. Irmãos, todos os dias, como eu falei, né, nós vamos ter diferentes situações. Então, se você lê a Bíblia constantemente, eu já passei por uma situação assim, que eu estava ali tendo contato diário com a Bíblia, fazendo a minha leitura diária, mas assim como alguém passa por uma dificuldade na saúde e os médicos vão alterando as doses medicamentosas, não sei se os irmãos já viveram isso, mas apareceu alguma coisa, opa, tem que tomar mais um pouco, opa, diminuiu um sintoma, tira um pouco essa dose. Assim também é no reino. Muitas das vezes a gente está lendo a Bíblia todos os dias, mas a batalha pede uma alteração na dose medicamentosa do céu. Às vezes você vai precisar ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, ter uma alteração na sua busca por essa força, nessa fonte inesgotável. E para nós terminarmos nessa palavra, nessa tarde, em Filipenses, que se os irmãos puderem abrir a palavra, em Filipenses 4, do verso 11 ao 13. Filipenses 4, verso 11 ao 13, vai falar assim para nós: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele
que me fortalece. Aquele que nos fortalece, adestra nossas mãos para enfrentar qualquer batalha que venha aparecer na nossa vida, na jornada da nossa vida. Ele nos ensina, Ele nos adestra a como vencer, a como passar de cabeça erguida e sendo campeões e testemunhos do que Deus pode fazer com pessoas pequenas e frágeis, porque é isso que Ele faz. Não é mesmo? Pega pessoas frágeis e pequenas e dá uma força inexplicável, inenarrável, como diz o nosso líder Jovassi. Isso é o que? Graça de Deus na sua vida, graça de Deus na minha vida. Então, o Senhor, o poder de Cristo vai permanecer em nossas vidas para nos capacitar a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Amém, meus irmãos? Que nesse fim de tarde nós possamos iniciar essa nova semana com a certeza que estamos sendo fortalecidos em Cristo para enfrentar as batalhas que virão nessa segunda, nessa terça, nessa sexta, até sexta, sábado, enfim, todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.